amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Hoje é dia de Vascão, né? O Vasco tenta chegar ali no pelotão dos 10 primeiros. Vasco vencendo hoje vai dar um salto gigante na tabela. Vou explicar por que isso é importante. Vamos falar muito aqui também sobre a situação aí desse empréstimo que o Vasco solicitou junto à Crefisa. Acabou o mistério, a gente já sabe já para que vai ser. A gente vai contestar algumas coisas. Vamos falar aqui sobre essa situação do name rights do estádio São Januário, que também esquentou. E, claro, a gente vai falar muito sobre reforços, porque o Admar Lopes está trabalhando muito, e olha, agora eu senti firmeza. Bom, o seguinte, peço a você que não é inscrito aqui do nosso canal, para você se inscrever, venha fazer parte da nossa família Cruz Maltina, perfeito? Não deixe de se inscrever. Mais da metade das pessoas que nos assistem ainda não são inscritas no nosso canal. Bom, vamos começar aqui falando sobre Vasco da Gama e Vitória, tá? Vasco tem alguns desfalques ali importantes, retorno de alguns jogadores, perfeito? Então vamos lá, a ausência mais sentida é o Carlos Cuesta, que vai fazer falta no dia de hoje. O Carlos Cuesta que está sendo preparado para o jogo contra a equipe do Fortaleza, tá? No próximo dia 15, após a data FIFA. O Vasco da Gama, com a ausência do Cuesta, confirmadíssimo, vai jogar o Hugo Moura, perfeito? A gente vai ter o Hugo Moura fazendo dupla de zaga ali com o nosso Robert Renan. No meio-campo, preenchendo a ausência ali do Hugo Moura, que retorna para a zaga improvisado, vai jogar o Barros, né? O Barros que fez muita falta no jogo contra a equipe do Palmeiras, vai fazer a dupla de volantes ali com o Tietê, um time mais leve. No restante, é o mesmo time, o Fernando Diniz não inventou, né? Com Léo Jardim, PH, Hugo Moura e Robert Renan. O Puma Rodrigues continua titular, embora o Piton tenha sido relacionado para o jogo, hein, pessoal? Barros, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Vegete, tá? Matheus França também foi relacionado para a partida. Meus amigos, vamos falar aqui agora sobre essa situação do empréstimo. Por quê? O Vasco ontem esboçou para que pegou o dinheiro e como esse dinheiro será gasto, perfeito? E a gente vai explicar aqui para vocês. Bom, o Vasco, segundo o informativo de ontem, terá que pagar 170 milhões aí de reais até dezembro, entre salários, situação de fornecedor, e o Vasco também vai ter que pagar cerca de 37 milhões de direitos econômicos, tá? Ah, Laureano, mas que esses direitos econômicos aí foram da 777 Partners. Mentira. O da 777 Partners está na recuperação judicial, perfeito? É desses jogadores que foram contratados agora por Pedro Paulo e companhia, perfeito? Então, o seguinte, o Vasco vai pegar esses 80 milhões aí, a previsão é que já entre 30 milhões de reais quando a juíza lá da quarta vara der a quarta vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro der o deferimento, certo? A gente já vai pegar aí 30 milhões,
Depois, até o dia 26, né, a gente vai pegar ali mais 40 milhões. O Vasco vai usar 70 milhões só nesse mês. Ou seja, o Vasco, esse empréstimo, o Vasco só vai acabar de pagar em 2029, perfeito? E o Vasco já vai gastar em um mês todo esse dinheiro aí, certo? E mais, vai ter mais duas parcelinhas ali de 5 milhões de reais, uma que vai cair no dia 26 de novembro e a outra no dia 22 de dezembro, perfeito? A gente passa a situação para vocês aí, os laços entre Vasco da Gama e a Leila Pereira se estreitou bastante aí com o senhor Lamarck, por conta dessa situação do empréstimo. O Vasco, inclusive, deu como garantia 20% ali da sua SAF para poder pegar esse empréstimo. E a situação é a seguinte, né? Qualquer decisão que venha ser tomada aí com relação à venda, a Crefisa tem que se manifestar aí, se é favorável ou não, certo? Então é como se a Crefisa tivesse uma prioridade ali de aquisição desses 20% aí. Bom, a gente também fala aqui sobre a situação do name rights do estádio São Januário. Por quê? Essa situação do name rights aí, ontem a gente tomou conhecimento que era algo em torno de 500 a 300 milhões de reais. Independentemente de qualquer coisa, após a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Vasco terem assinado o termo definitivo de transferência do potencial construtivo, o Vasco só ficaria atrás ali do Pacaembu, né? O Mercado Livre comprou ali o name rights do Pacaembu. Então, uma grana que o Vasco poderia injetar aí também para colocar na construção do estádio, para reforçar a sua vida com relação à situação de reforços ali. E por falar em reforços, a gente fala aqui, né, sobre algumas situações que está deixando a gente muito empolgado, como a chegada aí do Alan Saldívia, tal. O jogador já está de malas prontas para chegar aqui no final de dezembro, né? Já está acertadíssimo aí com o Vasco da Gama. A própria situação do Douglas, né? Do Douglas Costa aí, a gente tem novidades aí, realmente existe negociação. O Fernando Diniz pediu o jogador viu com bons olhos a oportunidade de voltar ao Rio de Janeiro. O último clube dele foi o Fluminense, para poder efetivamente retomar a carreira, né? Quem sabe, né? O jogador fazendo uma pré-temporada em janeiro, o Vasco consiga recuperar esse atleta. A gente sabe que o Vasco também negocia em duas vertentes ali. Uma é o nosso Bravo Zapelli, do Atlético Paranaense. O Vasco fez uma proposta ali em torno de 6,5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. Também o nosso Brian Rodrigues, aí, o Vasco também já fez uma proposta muito parecida à qual foi no começo do ano. Então, as coisas estão indo, perfeito? Só pede para a diretoria do Vasco ser verdadeira naquilo que for fazer. Se tem a intenção de vender, que seja honesto, tá? Até porque é melhor o futebol do Vasco aí na mão, né, da Crefisa, que tem aí uma longa estrada no Palmeiras, do que na mão desse rapaz aí, desse Pedro Paulo aí, que não sabe de nada. Perfeito? Então, a gente deixa aí para vocês as notícias do Gigante da Colina. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!